Olá e sejam bem-vindos a mais um programa do Benfica Independente. Desta vez estamos aqui para fazer o rescaldo daquele que foi uma grande notícia desportiva do fim de semana, a vitória do Benfica na EHF European League. Para nos ajudar aqui a fazer a análise de tudo o que se passou, temos o nosso especialista em handball e em modalidades em geral, o Pedro Santiago. Olá, Pedro. Olá Nuno, tudo bem? Uma noite mal dormida, Por uma bons grande motivos, não vitória, é? exatamente, uma grande vitória, depois ainda fui ao pavilhão receber a equipa e tirar umas fotos com os jogadores e com a taça. Pá, foi uma noite muito, muito feliz para mim. Quem acompanha os rescaldos das modalidades sabe que eu sou um aficionado do handball e acompanho esta equipa e vi todos os jogos desta competição em casa, e foi um tremendo orgulho para mim poder ter estado ali e testemunhar este feito histórico para o handball do Benfica e para o handball nacional. Bem, então vamos falar aqui um bocadinho sobre aquilo que foram os dois jogos do fim de semana do Benfica. O primeiro frente ao Wisła Plock, vitória por 26-19. Foi um jogo que se antevia complicado, até pela antevisão que tu tinhas feito e essa informação não estava necessariamente errada. A exibição do Benfica, se calhar em particular do Sergei Hernandes, é que tornaram a coisa mais simples, não é? Sim, eu vou começar até pelo final, pela conferência de imprensa. O Chema disse, valorizou muito o facto do Benfica ter tido mais tempo de preparação para o jogo e o Wisła Plock ter tido só um treino para preparar o jogo, ou seja, o Benfica pôde estudar muito bem o adversário e sabia exatamente aquilo que tinha que fazer. Eu, na antevisão, disse que o Benfica tinha que defender muito bem, que era essencial defender muito bem e conseguir ultrapassar a defesa da polaca. E foi isso que aconteceu durante o jogo. O Benfica defendeu muitíssimo bem, foi praticamente perfeito. Acaba o jogo só com 19 golos sofridos, sendo que nos últimos 10 minutos o jogo já foi muito relaxado, porque o Benfica tinha uma vantagem considerável no marcador. Uh, Sofre apenas 8 golos na primeira parte. E o jogo foi muito, principalmente na primeira parte, foi muito ao encontro daquilo que eu esperava. Muito Benfica com muitos problemas para ultrapassar a defesa do polaca, mas do outro lado, na sua defesa, a fazer um trabalho excepcional. Com o Rogério Moraes e o Alexis, fizeram um jogo absolutamente incrível na defesa e ajudaram muito, muito, muito o nosso guarda-redes. Porque há quem diga que os guarda-redes de handball só estão lá para defender as bolas que Ah, são sim. mal rematadas ou que não são bem atiradas, e o Sergei e o papel da defesa é isso mesmo, é complicar a vida aos atacantes. E o Benfica fez um jogo excepcional na defesa, esteve muito bem. O Sergei esteve imperial na baliza, respondeu com 16 defesas, que é um número fantástico. A EHF ainda não disponibilizou ainda a folha da estatística, portanto eu não consigo dizer qual é a percentagem, mas ele deve ter tido muito perto de 50% de eficácia, que é um número assombroso. E depois do intervalo, a bola até saía do Benfica, o que é uma vantagem. Vir do intervalo, bola saía nossa, e o Benfica desde o primeiro minuto da segunda parte conseguiu ampliar a vantagem, mantendo a mesma toada que tinha do ponto de vista defensivo, e conseguiu rapidamente aumentar a vantagem e conseguiu, sobretudo, jogar melhor no ataque na segunda parte. O Benfica tinha tido muitos problemas na primeira parte, só sofreu 8 golos, mas também só tinha marcado 10. Mas na segunda parte já conseguiu fazer 16 golos, que é um número perante uma equipa como o Wisła, é um número para uma parte só já bastante bom. E a equipa do Benfica na segunda parte de facto conseguiu jogar muito melhor no ataque, e fez de facto uma exibição muito boa. Perfeito, tudo que eu disse que a equipa precisava fazer, a equipa fez. E a equipa polaca, ao invés, não pôs, teve mais dificuldades do que aquilo que eu estava à espera, principalmente no ataque. De facto, uma equipa muito previsível, muito pesada, lenta, não conseguia Se jogar com calhar os também pivôs. a sentir um bocadinho aquilo que tinha sido Sim, o empate, não é? O empate e a exatamente. derrota no campeonato no jogo anterior. Exatamente, até animicamente pareceu uma equipa um bocado desgastada. Também o jogador espanhol que se lesionou no jogo com o Kielce, claramente a ausência dele pesa naquela equipa. E pronto, a equipa polaca acabou por me desiludir e o Benfica esteve praticamente perfeito. Acabou depois por conseguir criar uma vantagem de 10 golos até na segunda parte, e o jogo foi até mais tranquilo do que aquilo que eu estava à espera, o que também, na minha opinião, acabou por ser decisivo depois para a final,
porque permitiu que nos últimos 10, 12 minutos a equipa rodasse, tirássemos alguns jogadores para poupá-los para o dia seguinte, e isso foi muito importante. E contribuiu decisivamente para que depois no jogo de ontem o desfecho fosse vitorioso também para nós. E foi Sim, basicamente isto. Os destaques da equipa, claramente, Serguei Hernandes na baliza, obviamente foi um esteio. E depois no ataque as coisas que saíram bem, quase toda a gente. Destaque também o Petar. O Petar esteve bem na segunda parte, com 2 golos de tiro exterior, que é sempre importante quando ele aparece, mas principalmente o Kukic no o jogo da Kits, sim. meia-final foi talvez a nossa grande figura. Foi o Kukic que claramente levou a equipa e conseguiu fazer aquilo que eu disse que era importante que ele conseguisse fazer, que era desenvencilhar-se daqueles defensores grandes que a equipa polaca tinha. E pronto, e o Benfica faz um jogo muito, muito, muito competente. Passando então para o grande dia da final, antes de entrarmos naquilo que foi um jogo de, mesmo para quem não é não acompanha muito o handball ou quem não é um aficionado da modalidade, como eu, admito, Era isso que não eu te ia acompanho, perguntar, até, foi até, inacreditável, até, foi. até ia sugerir isso, que trocássemos aqui momentaneamente de papéis, porque pronto, eu adoro handball, para mim ia ser sempre um grande espetáculo, mas para quem não vai muito, o que é que tu sentiste com aquilo? O que é que achaste do jogo? É que é uma curiosidade que eu Foi, tenho muitas vezes. foi, foi um jogo de nervos. Eu estava a sofrer quase tanto como se fosse um jogo de futebol do Benfica. Foi mesmo. Foi mesmo incrível. E eu acho que é uma experiência completamente diferente ver num pavilhão, especialmente num pavilhão grande que estava. E era por aí que eu ia começar também, porque. E por a primeira pergunta que eu te ia fazer também, que é também. Se achas que o fator casa, nomeadamente o apoio e estarmos num pavilhão até bastante composto, o que foi uma boa notícia, tendo em conta aquilo que nós tínhamos falado também na antevisão, que não havia ainda muitos bilhetes vendidos, mas a verdade é que o povo benfiquista apareceu e eu sinto, o Nabo, que raramente vê um jogo de handball, mas eu sinto que notava-se uma diferença de qualidade e de soluções entre as duas equipas, mas que houve ali um jogador extra sempre presente a empurrar a nossa equipa. Porque eu, por exemplo, eu vi jogadores nossos, nomeadamente o Kukic, a meio da segunda parte já a coxear e cheio de câmaras, mas jogou o prolongamento e fez o jogo todo e pareciam que as energias vinham, sabe-se lá de onde, não é? E se calhar a primeira pergunta que eu te fazer é essa, se achas que o fator casa e o apoio dado pelos adeptos foi fundamental. Sim, estou convencido que em Campo Neutro a gente não teria conseguido ganhar. Se fosse em França ou na Alemanha, eh, acho que ia ser complicado. Por duas razões. Primeiro, porque a recuperação física feita em casa, e portanto o Benfica tendo à sua disposição todas as condições que o clube oferece para uma recuperação melhor, é sempre mais fácil fazê-la estando em casa do que levar tudo para o estrangeiro para fazer isso, né, em hotéis e coisas do género. Portanto, sei lá, banheiras de gelo, tudo o que é esse tipo de até, sei lá, de géis, de óleos, coisas que eles utilizam para a recuperação, né? Hoje em dia não estou muito por dentro disso, mas acredito que seja até do ponto de vista logístico algo relativamente pesado para transportar e, portanto, estar em casa e proporciona uma melhor recuperação, uma recuperação mais eficaz de um dia para o outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o público, que eu não tenho bem noção, porque a Altice é um pavilhão muito grande, não tenho bem noção de qual é a sensação de estar dentro de campo para os jogadores, ou seja, em termos de ruído, mas acredito, até pelas reações de todos e pelas declarações de toda a gente, acredito que a sensação dentro de campo foi de grande pressão, ainda por cima nós conseguimos pôr mais de 6 mil pessoas, eu vi umas declarações hoje dos responsáveis da EHF, na final estavam mais de 6 mil pessoas a assistir, o que é um número bastante razoável. Ficaste surpreendido com isso? Tendo em conta o cenário que eu encontrei na meia-final, fiquei surpreendido pela positiva, achei que não íamos conseguir ter tanta gente lá. Eu, por acaso, se me permites, eu estava com um bocadinho de medo que, por ser o handball, ser o patinho feio, um bocadinho das modalidades, Uhum. eu acho que não há muita cultura handbolística, vai ser que se pode dizer assim, dentro do Sim, próprio sim, Benfica. é verdade, é verdade. Mesmo aqui na zona de Lisboa, o clube com mais Uhum. tradição acaba por ser o Sporting.
Eu estava com um bocado de receio na meia-final entrar no pavilhão e ver muito pouca gente, mas logo na meia-final, apesar de não estar cheio, fiquei agradavelmente surpreendido com a moldura humana. Na final então, foi tudo bruto para o Sim, pavilhão. foi excelente. E pronto, e com as críticas que eu acho que são justas, que eu e o Sérgio até tínhamos feito à questão da divulgação, se calhar com uma melhor divulgação tínhamos conseguido pôr ali 7, 8, talvez até quem sabe 10 mil pessoas no pavilhão, mas ainda assim a assistência foi boa e eu acho que a equipa desde o início também conseguiu galvanizar o público, porque nunca permitimos ao Magdeburgo, com exceção ali num momento na segunda parte em que eles têm um Estamos a perder por parcial 3. e conseguiram abrir uma vantagem de 3 golos. Com exceção desse momento, o Benfica nunca permitiu que o Magdeburgo abrisse nenhuma vantagem significativa. E eu acho que isso também, ou seja, a mensagem que a equipa do Benfica passou de dentro para fora foi que nós estamos aqui para discutir o jogo desde o início, e portanto acho que as pessoas também se entusiasmaram com isso e obviamente em muitos momentos gostei de ver assobios, a pressão para lá está, para os árbitros levantarem o braço para o jogo passivo, para apressarem o remate da equipa alemã, portanto várias vezes isso aconteceu. E é óbvio que isso é determinante. E quando o Sergei faz uma defesa ou uma ou duas defesas ou três e o pavilhão se levanta todo a celebrar, pá, isso obviamente que passa para a equipa e passa dá uma adrenalina que eu acho que depois a partir de certa altura os jogadores já ok, estão podres, quase toda a equipa do Benfica estava cheia de câimbras nos momentos finais do tempo regulamentar, mas acho que o público é decisivo para dar essa motivação e esse empurrão, e pronto, para que esquecerem a dor, porque a dor também é um bocado muitas vezes psicológica, não é? E eles ignorarem esses sinais que o corpo lhes estava a dar e ainda fazerem um prolongamento e depois levarem de Por, vencida a equipa alemã. por falar em prolongamento, antes disso tivemos o primeiro grande momento dramático da noite. Foi 3 segundos para jogar do fim do Uhum. tempo regulamentar. O Benfica tinha 3 segundos para marcar um gol, empatar e levar o jogo para prolongamento. E um milagre aconteceu. O primeiro milagre aconteceu. O segundo milagre, o primeiro milagre foi a passagem à final, porque o Benfica tinha vindo da primeira eliminatória, portanto ninguém, Sim, o Benfica em fez termos de 20 odds, devia jogos. ser dos últimos clubes, certamente. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre foi esse gol do empate do Alexis. E depois o terceiro, já lá vamos, a ter no final, com 2 exclusões e mesmo assim virar o jogo. Mas esse momento foi obviamente determinante, né? Sim, é assim, o Magdeburgo tem a última, aquela que em teoria seria a última posse de bola do jogo. E foi muito bem trabalhado esse lance já agora. Pediram um time-out, sim, eles trabalharam bem o lance para o lado esquerdo, lá está. Quem Exploraram viu a muito o Belon, minha, não é? O lado do Belon. exato, quem viu a minha thread no Twitter sobre a antevisão à final e sobre a equipa de Magdeburgo, eu escrevi que um dos pontos fracos em termos da nossa defesa era precisamente do lado direito, porque não temos nenhum grande defensor para defender ali. E o Magdeburgo ao longo de todo o jogo foi conseguindo explorar ali essa zona, tanto metendo lá os pivôs, como jogando ali em situações de 1 contra 1, ou seja, fosse para a finalização, fosse para depois meter a bola nos pontos, a equipa do Magdeburgo conseguiu sempre fazer isso. Só que depois, nesse lance, eles fazem o golo, e o treinador do Benfica mete logo o cartão para o desconto de tempo na mesa. Depois Houve ainda ali houve uma aquela rábula com 2 segundos uma que fugiram, rábula, não é? assim, porque tinham dado 5 segundos, mas depois não se percebeu bem porque, até me pareceu meio a pedido do treinador alemão, é que foi lá dizer que eram 13 e não sei o quê, e depois aquilo 5 Porque eu por passou, acaso passou reparei para que 3. o gol deles foi a 5 segundos do fim. E, Sim, e portanto, mas a mesa ali é que claramente demora se um tempinho. equivocou, ou equivocou-se, ou então passou uma mensagem errada primeiro, antes de terem a decisão tomada, tomaram uma decisão e depois reverteram e tiraram ali mais 2 segundos, e eu pensei que 3 segundos já não ia dar para o Benfica conseguir fazer golo. Mas depois aí lá está, o Magdeburgo aí comete um erro, na minha opinião, que foi pressionar em cima. Portanto, a equipa de Magdeburgo, o que é que eles queriam fazer? Adiantaram os jogadores que era para fazerem a falta logo possível e arrumar ali com o jogo, só que o Benfica meteu 7 jogadores em campo, um jogador a mais, ou seja, ia haver sempre, após o primeiro passo, um Um jogador jogador livre, livre. um jogador livre. E o Petar felizmente conseguiu descobrir muito bem o Alexis, o passe sai bem e o Alexis também foi muito rápido a receber e rematar, porque é uma coisa que leva o seu tempo, não é? Receber a bola e armar o braço ao remate e rematar, e felizmente conseguiu
receber, rematar, depois ainda aquela coisa de ir ao VAR, mas foi épico, Sim, foi os épico. alemães queixaram-se muito e até depois vi alguns no Twitter a queixar-se muito que o gol não devia ter sido invalidado, mas a bola claramente entrou antes do pito. Sim, entrou antes do tempo, mas eu acho que estavam-se a queixar nem era disso, acho que era de um eventual pisão na área do Alexis, acho que Pisou a era, linha. sim, supostamente sim, mas depois agora visto o lance depois, parece-me que a bola sai antes dele pisar a linha, portanto ali é um lance duvidoso. Em lance corrido, sinceramente, eu nem me apercebi que ele poderia sequer ter pisado a linha, também estava do outro lado, não dava para ver muito bem, mas em lance corrido nem sequer me pareceu que fosse a única dúvida que havia ali, era se tinha sido dentro ou não do tempo. E depois deles validarem o gol foi um. Pá, também senti que depois de validarem o golo, pá, que o momento virou claramente para nós, porque tínhamos o jogo Apesar de, perdido, apesar de apesar do no cansaço, início do prolongamento, mais uma vez o Benfica andou imenso tempo na segunda parte atrás atrás do do prejuízo. resultado. E Sim, logo no início do prolongamento saem eles com a bola e continuámos praticamente todo o prolongamento quase até ao sim, fim, sim, sim, sempre atrás sim. do resultado, com uma pressão adicional, não é? Sim, sim, porque eles, e ainda por cima, lá está, depois o cansaço para nós prejudicou-nos muito, porque estávamos com muita dificuldade para defender. O próprio Sérgio na baliza já estava podre, já estava completamente cansado, porque depois tem que fazer muitas corridas para sair, nas exclusões, pá, e até ele já estava a apresentar sinais claros de fadiga, e toda a equipa estava muito cansada, e lá está, o Magdeburgo nesta altura, com mais soluções para jogar, com mais jogadores, Sim, o Magdeburgo na jogadores primeira mais parte usa um frescos, guarda-redes, na segunda parte usa outro, no prolongamento volta a trocar, os jogadores, 3 4 jogadores saem para o ataque e para a defesa, exatamente, e o Benfica não tinha esse luxo. exatamente. E eles, principalmente o Gisli Christiansen, no número 10, o central, faz um Grande jogo, jogador. é um jogador incrível. O Costa, quanto é que custa? eh, Vai lá buscar. e não, pá, é um jogador de facto muito, muito forte de um contra um, com muito boa tomada de decisão e massacrou muito a nossa Forte quantos, defesa. marcou, não sei quantos, eu perdi a conta quantos gols é que ele nos marcou. Assim, ele e o outro irlandês, o número 14, o Omar Magnusson, de facto fizeram dois jogos muito, muito bons. Epá, e depois, pronto, estão ali, sempre um golo empatado, um golo empatado. A pressão está do lado de quem tem que empatar o jogo, não é? Porque se falhamos um Se lance sabe, já falha. e Dois golos de diferença no pomos dois prolongamento é golos, muito, não é? epá, e aí aparece o Sérgio Hernandes, Duas defesas absolutamente milagrosas. milagrosas, uma num livre 7 Uma metros no em que 7 fecha as metros e a outra que vai pernas, no e contra-ataque. depois a outra no contra-ataque direto em que aquilo, pá, eu quero acreditar que aquilo é completamente estudado, porque o jogador alemão tem muito esse hábito no contra-ataque, rematar um bocadinho Meter a mais bola no chão. afastado. Não, e sobretudo não fazer a chamada então em cima do guarda-redes, ou seja, fazer a chamada mais cá atrás, e o Sergei claramente sabia o que é que ele ia fazer e pôs-se logo no chão e conseguiu defender, e essas duas defesas são decisivas, porque o Magdeburgo em qualquer desses lances ia para 2 golos de Dois golos vantagem eu nunca. e dificilmente, E com a adicional dos nossos dois jogadores excluídos, primeiro um e depois exatamente, outro, não é? Seria quase impossível e ir buscar depois o resultado. dificilmente o Benfica depois iria conseguir aí virar 2 golos no prolongamento, com o tempo que faltava, acho que ia ser praticamente impossível a equipa virar. E pronto, e depois, quando conseguimos finalmente empatar o jogo e ganhar uma bola à equipa alemã na defesa, passámos para a frente. E depois também me pareceu que a equipa do Magdeburgo ficou um bocado sem saber, pá, que não era suposto aquilo acontecer, ou seja, perdem duas oportunidades para quase matar o jogo e de repente vêm-se a perder, e o ataque em que, Eu não sei se vou exagerar um bocadinho. Claramente em Portugal o Porto é a equipa mais conhecida lá fora, anda há muitos anos na Champions League, a fazer alguns, já teve alguns resultados interessantes. O Sporting também tem sido competitivo lá fora. O Benfica está um bocadinho a começar esse caminho. Eu não sei se não havia um bocadinho de desconhecimento do adversário até de nós, no sentido de que ninguém estava à espera que o Benfica, chegasse à Final Four, chegasse à final e chegasse a um prolongamento com uma equipa destas. não, eu aqui, por acaso aí não concordo, porque por uma razão muito simples, porque apesar ok, o Benfica Clube não tem esse historial, mas o Benfica tem o Jonas Schellmann, que tem uma carreira incrível, o Rogério Moraes 2 vezes campeão europeu, o Alexis tem um percurso também já notável no handball europeu, o Sérgio Hernandes está regularmente na seleção espanhola, e o Benfica no grupo já tinha batido. Para O já Nantes, bateu logo o Rhein-Neckar-Löwen na pré-eliminatória. Depois bateu o Lemgo, uma equipa do campeonato alemão.
ou seja, duas equipas alemãs já Já tinham vinham sido avisados então. já vinham avisados. E depois ganhámos ao Nantes e empatámos em França. Com 3 baixas, não era? Se eu bem me lembro. Exatamente, com muita gente fora de Covid, empatámos em França e ganhámos em casa, e portanto o Benfica já tinha um percurso que não oferecia quaisquer dúvidas de que era uma equipa com muita qualidade, Para levar a sério. e depois na própria meia-final vence com clareza o Wisła Płock. Portanto, quanto mais não fosse, depois de terem visto o jogo com a equipa polaca, eles estavam mais do que avisados, e além disso, outra coisa, eles próprios tinham tido muitas dificuldades para ganhar ao Sporting, e para eliminar o Sporting nos oitavos de final, e portanto não me parece sinceramente que tenha havido desvalorização do Benfica por tudo e mais alguma coisa, por o próprio Chema Rodrigues, que é uma figura ímpar do handball mundial, o nosso treinador. Não creio que isso tenha acontecido. O que aconteceu foi que o A equipa Benfica, superou-se, não é? sim, a equipa super, para já soube o Benfica, se virem a thread que eu fiz da antevisão à final, eu disse que o Benfica precisava de fazer duas coisas: explorar, para já pausar o ritmo, e o Benfica nunca quis ir muito rápido para transições, nem correr demasiado, e eu acho que isso tentou jogar mais sempre 6 contra 6, ou seja, o ataque organizado contra ataque organizado, e isso para mim foi fundamental, por um lado. E depois explorar as vantagens que o Benfica tinha nos pivôs, e os dois pivôs do Benfica fizeram um jogo. Chegámos a jogar com 3 pivôs ao mesmo tempo. E depois sim, no prolongamento chegámos a jogar com 3, e os dois pivôs do Benfica fizeram um jogo muito, muito, muito bom. O Rogério Moraes deve ter ganho, sei lá, uns 6, 7 livres 7 metros, tudo que a bola, quase todas as bolas que ele recebia davam livres 7 metros. O Alexis faz um jogo muito bom, apesar de depois ter sido condicionado com a segunda exclusão logo na primeira parte. E depois chegámos ao prolongamento. A equipa, depois na parte final do prolongamento, o Chema também arriscou, porque claramente a equipa já estava sem pernas, e o que ele fez foi tirar o guarda-redes e meter um terceiro pivô para jogar no 7 contra 6, ou seja, para conseguirmos mais facilmente arranjar situações de finalização. E aí, na parte final do prolongamento, aparece o Bellone, Sim, que o até Bellone que até durante o jogo, eu acho que até, Sim. e na meia-final também o jogo não lhe correu especialmente bem. O Até Bellone, porque ele sofreu muito, se calhar, ali com a sim, o diferença Bellone física na com os meia-final adversários. teve problemas, porque de facto era uma diferença muito grande. No jogo da final teve problemas, porque curiosamente ele não esteve bem naquilo que ele normalmente é muito, muito melhor que os outros e muito bom, que é a tomada de decisão. Ou seja, teve ali Sim, dois, três muitas lances. bolas perdidas, não é? Passos Sim, 2, 3 falhados. lances em que decidiu mal, o passe, e até permitiu contra-ataques diretos ao adversário, mas na parte final foi ele sozinho, basicamente, contra a equipa de Magdeburgo. E acaba por ganhar também uma falta ofensiva também já no prolongamento, se não me engano, também decisivo. Exatamente. Portanto, Ganha é uma falta engraçado que um jogo ofensiva que não lhe corre de feição acaba por ser decisivo no e prolongamento. acaba por ser decisivo depois no prolongamento. Foi claramente a figura do Benfica, ganha essa falta ofensiva e depois faz 2 golos e ainda assistência para o gol Alexis que sela a vitória. E foi de facto um jogo épico, Olha, uma grande propaganda para a modalidade desde logo, e não só no depois uma Benfica, em Portugal vitória. também, não é? Sim, é uma grande propaganda para a modalidade e uma grande vitória do Benfica. Na minha opinião, esta vitória é a maior vitória de sempre das modalidades de pavilhão em Portugal, consideradas. Há modalidades em que já ganhamos, em que já se ganhou a prova maior, ou seja, o UEFA Champions League ou o UEFA Futsal Cup na altura, e as ligas europeias de hóquei, mas nenhuma nem outra dessas modalidades são modalidades olímpicas, e a missão e a montanha que havia para escalar nesta competição, o Benfica fez 20 jogos nesta competição, jogou um campeonato inteiro nesta EHF European Equipas de League, topo, né? com equipas muito boas, tirando o Cox, que era uma equipa muito fraca, de facto, a equipa finlandesa, e a primeira equipa suíça que apanhámos na primeira pré-eliminatória, que eram 2 equipas fracas, ou seja, foram 4 jogos sem interesse competitivo. Todas as outras equipas tinham muita qualidade. Isso se calhar também ajudou, eu não sei se concordas, e não querendo alongar muito a conversa, que ainda temos aqui mais algumas coisas para falar. Estes jogos, devido a um bocadinho à pouca competitividade do campeonato português, há poucos jogos de alto nível do campeonato português, esses jogos também acabam por ajudar a equipa a subir de nível, não é? Sim. Eu já há muitos anos que digo isso, que o Benfica precisa de estar nas competições europeias, precisava ter um maior investimento e precisava de jogar nas competições europeias precisamente para ter ritmo. O que acontecia até agora era
o Benfica não jogava as competições europeias, ou era eliminado logo nas pré-eliminatórias, ou o que fosse, e a seguir levava com um Sporting ou um Porto embalados de ritmo de Liga dos Campeões, ou de EHF, ou de Taça EHF, ou EHF European League, e pronto, e não dá para competir com equipas que jogam a esse ritmo. E o Benfica tinha que ter isto, e os jogadores tinham que ter isto. A evolução de alguns jogadores ao longo da época foi notória também, e em muito contribui, efetivamente, isso, o terem muitos jogos competitivos. Ok, que 20 se calhar até são demais para o número de opções que nós tínhamos para jogar, não é? Se calhar precisávamos ali de mais um jogador, principalmente para a primeira linha, para nos ajudar. As lesões que acontecem sempre, não é? E ficámos sem o Arnau, que era um jogador que ajudava muito, principalmente na defesa, e ficámos sem ele agora recentemente. Ou seja, o Benfica tinha uma equipa muito espremida, com muito poucas opções para jogar. Mas isto é absolutamente fundamental. O Benfica tem que estar aqui sempre para poder evoluir, e para depois até no próprio mercado poder atrair melhores jogadores. Exatamente. Os jogadores que o Benfica abordar para a próxima época já sabem que o Benfica venceu esta competição, e que podem estar ali na alta roda. E se podem valorizar, houve jogadores do Benfica certamente se valorizaram imenso nesta competição. Exatamente. Ora, mais coisas para falar, é só referir que um pequeno interesse estatístico, só para se ter um bocadinho a noção da dimensão do feito do Benfica, que desde 2002, 2003, desde a época 2002, 2003, só 3 equipas não alemãs venceram esta competição. O Barcelona, precisamente em 2002 e 2003, que é a sua equipa que tem mais vitórias na Champions League, portanto uma das melhores equipas do mundo. O Pique Szeged. Obrigado, Pedro. Da Hungria. Em 2013, 2014 e agora o Benfica. Tudo o resto Queres uma curiosidade sobre isso? Podes. Em 2013, 2014, sabes quem é que ganhou esta competição com o Pique Szeged? O Jonas Schellmann. Exatamente, nosso jogador ganhou em 2014 e ganhou também agora connosco. Portanto, depois começou a ir à Champions com o Pique e voltou a ganhar agora com o Benfica. Sim, mas este, juntando aquilo que estavas a dizer há bocado, e só para quem não acompanha, como eu, que eu tive que ir a investigar e também a ouvir o Pedro falar e o João Nuno e outra malta que entende de handball, só para se ter noção da dimensão do feito da nossa rapaziada, que de facto não só vencemos uma equipa que vai ser campeã alemã, que é o melhor campeonato da Europa, quiçá do mundo, digo eu. Não só isso, como estava o Pedro a dizer, eliminámos também 2 equipas neste percurso, 2 equipas que jogam no campeonato alemão, certo, Pedro? Sim. Acabamos por jogar contra 3 equipas do melhor campeonato do mundo e saímos vencedores. Portanto, isto é um feito absolutamente extraordinário. Mais coisas para dizer. Petar Djordjic, melhor marcador da competição, execo com um jogador croata do Nexa, né? Nexa. Sim. Eu agora não me lembro do nome, mas eles até eram pareciam irmãos. Halil Yaganiac. Com 109 golos, se não me engano. Sim. E o Sergei Hernandes eleito o MVP da Final Four. Tu concordas com esta eleição? Claro, claro que sim. Era difícil. Uma meia-final extraordinária, e na final nem foi pelo número de defesas. Ele, fez algumas defesas também, não sei quantas, mas nos momentos decisivos, na hora do aperto, ele safou-nos claramente. Do Magdeburgo tinha aquilo, o Tyson Fury, o Jensen, se não me engano, dois dinamarqueses. Faz também lá uma defesa absolutamente fundamental. Na altura pensei, já perdemos, que ele faz uma dupla defesa. Que defende uma bola numa jogada aérea para o Kukic. Que eu já não sei se o Benfica podia empatar ou passar para a frente, e eu aí pensei, isto não foi uma grande jogada aérea para o Kukic. O Kukic, ele defende a primeira e depois vai buscar a segunda também. Para a ponta direita, acho que foi o Ramel, e ele também defende a segunda. E essa foi extraordinária. Portanto, o Benfica fez aqui um pequeno milagre, 3 milagres no fim de semana. Para teres uma ideia, esta equipa do Magdeburgo, esta época, não tinha perdido nenhum jogo nesta competição e só tinha perdido 2 jogos na Bundesliga, contra as 2 equipas, um contra o Kiel e outro contra o Flensburg, as 2 equipas que estão na Champions. Tinha-lhes ganho um jogo, ganhou um jogo e perdeu um jogo contra... Exato, ganhou e perdeu essas 2 equipas. Tinha 2 derrotas na Liga Alemã, 0 derrotas nesta competição, e ainda pelo meio foi campeã do mundo, entre aspas, ganhou um evento que se chama o Super Globo, frente ao Barcelona. Portanto, esta equipa... Isso é uma espécie de supertaça?
Não, é uma espécie de campeonato do mundo de clubes, em que Que vão vários clubes e jogam os depois. campeões continentais, Certo. e mais alguns clubes que são atribuídos um wildcards para participarem. Certo. Olha, E pronto, curiosidades para naves como eu. Existe Supertaça Europeia? não, Pena. Senão era mais uma final que nós podíamos sim, ter. mas não. Este foi, realçar que este foi o primeiro troféu internacional do clube depois de duas finais perdidas creio, na Challenge Cup. Uma delas frente ao ABC e outra, já não me lembro. Eu Contra o vi isso. Koper da Eslovénia. Já há mais anos. Esta com o Sim, são ABC duas foi mais challenges, recente. sim, A que com o ABC eu lembro-me de ver os jogos, acho que foi um sim. bocadinho mal perdida. Acho que pronto, vale o que vale. Mas Challenge Cup que era, eu creio que já mudou o nome, se não me engano. Hoje em dia já não se chama Challenge Cup Austral. Tem um nome agora esquisito, mas para tu veres É o a terceiro diferença, escalão, não é? não, mas para tu veres a noção onde o Portugal está neste momento no handball, Portugal já nem mete equipas nessa competição, porque é para países periféricos. Portanto, o que nós conseguimos ontem é muito maior do que qualquer Challenge Cup que tenha sido vencida, que já foi vencida pelo Sporting O Sporting pelo duas vezes, ABC. penso eu, e pelo ABC. Mas não há comparação possível, nem sequer não são competições minimamente comparáveis sequer. Isto provavelmente será o maior feito a nível de clubes, dos Sim, em clubes Portugal, portugueses. sem dúvida, sem dúvida. E para mim, o que eu estava a dizer, é mais difícil conquistar. Estamos a falar de um Magdeburgo que deve ter talvez uns 8 milhões de euros de orçamento. Um, é muito provavelmente o maior feito de modalidades em Portugal, porque o hóquei é uma modalidade muito pequena, joga-se em Portugal, Espanha e Itália e na Europa mais nada, não é? E o mesmo futsal é Portugal, Espanha e às vezes e tem algumas equipas russas ou cazaques, mas são modalidades muito mais pequenas. O handball é jogado a nível global, praticamente, joga-se em África, na América do Sul também e principalmente e mormente na Europa, e na Ásia também, no Médio Oriente e no Japão, Coreia do Sul, joga-se. Portanto, isto aqui é uma competição de uma modalidade olímpica e, portanto, na minha opinião, é a maior conquista europeia das modalidades em Portugal de sempre. E, portanto, eu acho que também eu não sei se muita gente tinha bem que foi ver o jogo, até porque era o Benfica, mas não sei se havia muita gente que tinha bem noção do que é que acabou, o que é que tinha acabado de acontecer ali quando ganhámos o jogo. E pronto, e ganhámos isto. Era a mesma coisa que se calhar ganhámos isto ao Manchester City, ou uma Liga Europa, ganhar uma Liga Europa no futebol ao Manchester City, que era o campeão inglês, que ia ser campeão inglês, e estava por acaso, por uma razão qualquer, na Liga Europa, ia ser campeão inglês e o Benfica chegava à final da Liga Europa contra eles e ganhava. Basicamente era sim, um paralelismo assim meio tosco, mas é mais ou menos isto. Olha, esta equipa ainda tem, se não estou em erro, a Final Four da Taça Portugal para disputar. Tem? Sim, nos Porto dias Sporting e Madeira Sado. Porto Sporting e Madeira Sado. Assim, rapidamente, quais são as perspectivas para depois disto? É ganhar, Isto não é? vai ser 11 e 12 de junho. O sorteio não foi amigo porque vamos ter que jogar com o Sporting. Portanto, o Porto, mais uma vez, tem Tem a presença vantagem, garantida final tem praticamente, não é? Porque vai jogar contra o Madeira Sado. e Portanto, descansa. ou seja, vai acontecer Descansa. mais ou menos o que aconteceu com o Magdeburgo aqui. Ou seja, tem um jogo mais tranquilo para jogar. E o Benfica joga com o Sporting, que o Sporting também joga um bocado tudo, entre aspas, na Final Four, porque também se quiser ganhar alguma coisa já só tem a taça. E o Benfica, pelo menos, a zeros já não fica, vai sem pressão. Acho que isso é bom para a equipa, porque o Benfica E fez um temos algum grande. tempo também para descansar, não é? Isso também é bom. Sim, ainda vamos jogar com Águas Santas no fim de semana, neste fim de semana para a última jornada. Mas ia dizer o quê? Que eu acho que esta equipa, depois do investimento que foi feito e até de muitas declarações que foram sendo feitas ao longo da época pelos responsáveis do Porto e do Sporting, a dizer que o Benfica tinha feito um grande investimento e tinha que ganhar qualquer coisa, e o Benfica já ganhou. Ganhou, pronto. E Essa pressão já ganhou, saiu, não é? e essa pressão já saiu. E ganhou aquilo que mais ninguém conseguiu fazer em Exatamente, em 90 exatamente, anos de história da nossa secção, que exatamente, até fez, celebrou esse aniversário, essa data, no dia da final. Portanto, curioso. exatamente. Uh, e, e, portanto, com esta vitória, acho que retira uma imensa pressão à equipa. Eu acho que o Benfica tem condições ainda para jogar mais uma final. O Benfica, na minha opinião, é melhor que o Sporting. E depois tem um jogo contra o Porto que vamos ver o que é que vamos conseguir fazer, como é que chegamos lá fisicamente, se o jogo com o Sporting vai ser equilibrado, se não vai, como é que os jogadores lá chegam. Mas acho que, sobretudo, sai um peso de cima
desta equipa, porque acho que também havia ali gente que já sentia isto, mesmo acredito até mesmo que internamente já se começasse a pensar em, Será ok, que vale a pena investir será que tanto? vale a pena e retirar algum investimento desta equipa? E eu acho que esta vitória é fantástica e acho que a todos os níveis é decisiva para esta secção, não só porque é uma alegria enorme que deram aos benfiquistas, como para o futuro da própria secção, acho que é fundamental. Olha, muito rapidinho para também para chegar também a que todos aqueles que agora ficaram a conhecer os jogadores, como eu, assumo, como eu, Uhum. não tenho problema nenhum. Um, sei que o Sergei e o Kukic terminam o contrato, não é? Em princípio já têm acordo com outras equipas, Sim, talvez não mais ou seja, menos. talvez não seja assim. Perspectivas futuras aqui para estes jogadores e para esta equipa? Para esta equipa o grosso do plantel vai se manter. O Keita vai sair, o ponta esquerda que também só foi utilizado no prolongamento nos momentos finais. O Kukic, tanto quanto sei, também já irá sair. Portanto, ele tinha um acordo com o Meshkov Brest da Bielorrússia, que em princípio isso já estará desfeito, e irá arrumar à Roménia, ao Dinamo de Bucareste, ganhar uma fortuna. O Dinamo vai fazer um investimento grande na equipa na próxima época. E depois o Rogério Moraes, tanto quanto sei também, está de partida para a Alemanha, para a equipa do Melsungen, onde joga o português André Gomes e onde vai ser treinado por um ex-colega da equipa, o Roberto Garcia Parrondo, um treinador espanhol que também já foi campeão europeu e que é o atual selecionador do Egito e que é um grandíssimo treinador. E a dúvida reside ainda no Sergei. Eu acho que há a possibilidade dele continuar, não é garantido que isso aconteça, mas há esperança, pelo menos. E depois, daquilo que eu vou sabendo, acho que os responsáveis, e em particular o Leandro, que é o team manager da equipa, tem um bom plano para aquilo que são os jogadores que queiram chegar para colmatar essas saídas, e a ideia será colmatar bem as E acrescentar saídas valor. e acrescentar mais uma solução na primeira linha, Portanto, apesar que das saídas confirmadas ou ainda por sim, confirmar, o que eu a qualidade da equipa irá sim, o que eu manter-se acho mais que ou vai menos. o que eu acho que vai acontecer é que o Benfica irá perder um bocadinho de qualidade no set inicial, mas irá ganhar um maior leque de soluções e irá ter mais jogadores para jogar, e poderá ser feita outra gestão e haver mais espaço para jogadores evoluírem. Depois eu acredito que também haja, por exemplo, o Tadej Kliun, que praticamente não jogou nesta Final Four. Eu acho que ele na próxima época vai aparecer muito melhor do que teve É esta muito jovem, época. não é? Sim, tem 20 anos. Eu acho que ele vai aparecer muito melhor do que apareceu esta época. Temos já contratado o Leandro Semedo, isso também já é público, que é um jogador que, em termos de rotação, vai ser útil. Vem do Ademar Leão, que já passou pelo Porto, é internacional cabo-verdiano. Também não é segredo já que vamos contratar um internacional espanhol, um jovem ainda chamado Ander Izquierdo, que é o substituto natural, entre aspas, do Kukic, que eu acho que é um talento enorme, e acho que o Benfica acertou em cheio na contratação dele. E depois ainda temos que ver como é que o Rogério vai ser substituído, porque de facto será uma baixa de peso. Vamos ver se o Benfica consegue acertar no substituto dele e depois ver se consegue então adicionar esse tal jogador à primeira linha, porque de facto faz falta porque temos pouca gente para jogar. Muito bem, está feito o rescaldo daquilo que foi um grande fim de semana benfiquista. No pavilhão e no Seixal também nos sagramos campeões de júniores de futebol e campeões de júniores de futebol masculino e feminino. Portanto, foi um fim de semana cheio de conquistas à Benfica, como todos nós queremos. Infelizmente, nem sempre pode ser assim, porque os outros também querem ganhar. Pedro, agradeço-te aqui a tua paciência, a tua insistência e a tua luta para divulgar as modalidades do Benfica, em particular o handball. Vale a pena, está visto, é uma aposta que vale a pena. A pouco e pouco, como vocês costumam dizer, tu e o Sérgio, a pouco e pouco, mais uma pessoa, mais duas pessoas, mais três pessoas, qualquer dia são 10 e depois são 20 e depois se calhar são 50. O caminho tem que se fazer caminhando.
caminhando. E aqui no Benfica Independente vamos fazendo aquilo, o bocadinho que nós pudermos também, nos ombros aqui do Pedro e do resto da malta que faz as modalidades. Pedro, queres mandar aqui uma mensagem final para a malta? Quero, olha, mandar para já agradecer a todos os que vão ver isto e que estiveram na Altice, na meia-final, na final ou em ambos os jogos, pá, continuem a aparecer. Tenho a certeza que houve muita gente que foi ver estes 2 jogos e que nem gostava de handball ou nem acompanhava, ou se calhar nem conhecia a equipa e ficou a gostar e se calhar vai querer ir mais vezes. Eu sei que é difícil ir a jogos pouco competitivos, não é atrativo, mas pelo menos aos jogos com maior interesse competitivo, contra o Sporting, contra o Porto e nas competições europeias, o espetáculo do handball normalmente é sempre muito, muito bom. E portanto vão aos pavilhões sempre que possam. E depois uma mensagem para os responsáveis também do Benfica, que é, por favor, deem continuidade àquilo que está a ser feito. Tem pessoas no handball e em particular o Leandro, que é o team manager, percebe que sabe o que está a fazer e sabe bem o que quer e o que é preciso para nós ainda darmos mais um passo, porque há 14, apesar de tudo, ficamos em terceiro lugar outra vez no campeonato e portanto nem tudo está bem e é preciso fazer aqui alguns ajustes. E há 14 anos que não somos campeões e isto tem que ser corrigido, temos que trazer um título nacional para o museu e a partir daí jogar a Champions e portanto tudo isto ainda está numa fase inicial, mas em 2 anos é verdade que evoluímos muito. É um grande salto, não é? Esta E secção e esta equipa deixou de ser o patinho feio das modalidades, não é? sim, é assim, este ano as coisas foram bem feitas no global, não foi perfeito, eu disse aqui no início da época que havia ali um ou outro ajuste que ainda podia ser feito, mas claramente o Benfica tinha plantel para jogar para títulos esta época e se calhar foi o mais improvável de todos que apareceu. Pá, e é uma alegria imensa. Ontem estive mesmo, mesmo, mesmo feliz. Pá, foi um dia em cheio para mim. E epá, esse o apelo que eu faço é não desistam desta gente, mantenham um investimento, se for possível dar mais uns pozinhos só para, porque mesmo, são pequenos ajustes, um pequeno ajuste na equipa técnica, um pequeno ajuste no plantel e se calhar o Benfica está aqui e na próxima época se calhar está a disputar um título e se calhar até o vai ganhar. Temos de ter noção que o adversário também é muito forte, é um projeto fantástico, o projeto do Porto, quer se goste, quer não se goste, eles trabalham muito bem, também sabem o que querem, têm uma grande equipa, grandes jogadores, um grande treinador e portanto nós podemos não ganhar sempre e vamos se calhar perder algumas vezes contra eles, mas nós temos de ter condições para ganhar. E isso foi o que se criou esta época e o que se pretende é que haja continuidade para podermos batê-los algumas vezes também e sermos nós felizes como fomos ontem. Bem, malta, está feito. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da experiência no pavilhão. Eu gostei de certeza e será para repetir certamente. Obrigado a todos que foram enviando mensagens também a agradecer aqui o empenho do Benfica Independente na voz do Pedro, do Sérgio, do João Nuno e do Gonçalo e todo o resto da malta que faz os rescaldos das modalidades, mesmo que seja para poucas pessoas, é importante e é um trabalho que nós vamos continuar a fazer. Portanto, contem connosco para isso. Apoiem as nossas equipas nos pavilhões e esta época ainda há muito para jogar. E ficamos por aqui. Um grande abraço a Deixa-me só, todos. Nuno, desculpam lá, já agora faço só um apelo que é a equipa feminina que foi campeã invicta. Próximo dia 4 e 5 de junho tem Final Four da Taça de Portugal dos Benfiquistas do Norte. A Final Four é em Santo Tirso, no sábado principalmente, que é contra o Alavarem, que é uma equipa boa, às 3 da tarde em Santo Tirso. Quem puder dar lá um salto, eu irei à casa dos meus pais no fim de semana, talvez consiga dar lá um saltinho. E portanto fazer esse apelo, elas merecem também ser apoiadas, porque fizeram um campeonato fantástico e têm ainda uma dobradinha que podem conseguir. Bem, está feito o apelo e agora sim. Tchauzinho, até à próxima e viva o Benfica. Eu ao Benfica.